Boa noite, Eda. Boa noite, Ina. Boa noite a todos e todas. Vamos esperar um pouquinho. Si la robamos, permiso, mi hermano, es todo oriente a occidente. Viva José Martí, también viva Fidel. Sí, José Martí. Si la rumba no se puede vivir. Es que se debe de morir. Sí. Si la rumba no se puede vivir. Estamos pasando por momentos muy importantes, momentos interesantes. Lo digo, sí. Si la rumba no se puede vivir. Oye, una pila de rumberos que se la llevan fácil, se la llevan tan fácil, que yo también te digo esto que dice así. Ahí se la llevan fácil, si la rumba no se puede vivir. Caballero, estoy contento porque la niña está escuchando la rumba que estoy llevando, caballero improvisando. Sí. Si la rumba no se puede vivir. Oye, la rumba viene todo de la ascendencia de la rumba, después viene el reggaetón, viene el danzón y viene también danzón con chacho. Vamos con sí, la mejor nada más ya verás. Oye, escucha bien lo que te digo, muchacho. Son tremendos estribillos y hacer un respeto para Brasil. Si la rumba no se puede vivir. En Sao Paulo se oye, en Estados Unidos también, la rumba que es más bonita, caballero, hay que bailarla como es. Sí. Si la rumba no se puede vivir. Y cae para Fidel, y cae José Martí. Gracias a ella tenemos rumba, ya tenemos siempre aquí. Sí. Escucha bien. La rumba de los cubanos está por Europa, está por toda América, Latinoamérica, por todos países. También está en Alaska. Escucha bien, porque escucha bien lo que te digo. Si la rumba no se puede vivir. Caballero que si la rumba no se puede vivir. 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 No se puede vivir. Si la rumba no se puede vivir. Si la rumba no se puede vivir. No se quema la malla. Si la rumba no se Como puede decía el maestro Benny Si Moreno, la rumba no se como puede vivir. decía señor Si la rumba no se puede vivir. Si la rumba no se puede vivir. Se puede vivir. Agua como los millares. No se puede vivir. Como decía José Martí, como decía Antonio Maceo, oye, viva nuestro centro. Caballero que nos está escuchando, ya la vida nos están dejando. Sentimiento, la manana, no se puede vivir. Si la rumba no se puede vivir. Si la rumba no se puede vivir. Caballero, bongo, Henry está bailando. Que lo sepa el mundo entero. Abajo con sentimiento, pero baila con esmero. Baila suave, bailando. No se puede vivir. Ay, en tu cadera, como siempre lo menea. Como agua con mi
como baila chango gozo, como baila tío do, baila como el tío do, baila como el tío do, se vuelve vivir, me va llamando, mi hermano en los caminos, con una yuca se equivoca, el hombre loco, yo soy yo, se puede vivir, no se puede amigo, no me llame, tumbado, no me llame, chango, cambio chile, mi chango, no se puede vivir, no se puede vivir. No se vuelve vivir. Caballero, ameladero, caballero, blanco. Aquí la gente va entrando. Caballero, no se puede vivir. Boa noite. Estamos aqui para falar um pouco sobre cultura, sobre a cultura em Cuba, sobre a nossa orquestra e o trabalho que eu fui levar lá para o Congresso em Havana. Eda, você quer começar? Boa noite. Acho que eu já tinha cumprimentado, né? Mas boa noite, Lina. Bom, eu acho que a gente se propôs a ter essa conversa hoje, principalmente dando um destaque no trabalho, no seu trabalho, né, Lina? Que foi um trabalho que foi representar, inclusive nos representar em Havana, num colóquio em Havana, onde a gente conversa, a Lina, após uma pesquisa, fala sobre a questão da Orquestra Sinfônica de Santos, que é uma luta que há muito ela está à frente, e aí, a partir daí, a gente consegue, inclusive, traçar um paralelo do que é você ter uma política pública num Estado capitalista, numa economia neoliberal, e você ter uma gestão cultural num país socialista, numa economia planificada, né? Então, é esse enfoque que eu tenho certeza que é o que vai gritar mais essa noite, nessa nossa conversa, e que é muito importante a gente discutir, né? Não podemos ficar só na discussão do belo, da arte, isso tem um contexto histórico, isso traz uma realidade, isso traz uma denúncia. Então, Lina, gostaria que você começasse a falar do seu trabalho, e eu vou entrar depois, até porque ela fala desde a criação da Orquestra Sinfônica. Eu tive à frente, desde o primeiro ano de criação da Orquestra Sinfônica, depois, não do comecinho, não de quando ela foi elaborada, mas assim que a lei foi promulgada, eu passei a estar à frente também da Orquestra Sinfônica, fiquei até 2006. Então, a gente acompanhou bastante também, assim como a Lina. Lina, se é fruto de um dos primeiros concursos, né? Eu fiz o primeiro. Então, também tem muito claro na vida o que foi essa trajetória da orquestra. Sim. Para quem não sabe, vou fazer um breve apanhado aqui do que aconteceu recentemente, né? Que foi no final de 2017, que a atual administração resolveu encerrar a orquestra, fechar, e aí os músicos resolveram se organizar
e se mobilizar contra esse fechamento, e a gente conseguiu promover, né, uma luta dos músicos aí, com o apoio da população, e assim nós conseguimos reverter essa decisão da prefeitura, e a orquestra não parou, e, aliás, voltou a tocar mais, que era uma das nossas demandas, porque ela estava muito fechada no Coliseu e tocando muito pouco, né? Só que isso não foi suficiente, porque a gente precisa de contratação de músicos, porque somos só 10 concursados atualmente, e desde então a gente está lutando por um novo concurso para contratar novos músicos e preencher os cargos da orquestra, até porque não existe um concurso para preencher esses lugares há 23 anos. Né? O último concurso foi esse aí que você presenciou, Ida, e depois nunca mais teve nenhum. Então, só saiu gente e não entra ninguém. E os músicos que tocam a cada concerto são todos cachê, né, como a gente diz, contratados para aquele momento, e, na verdade, tem muita gente que está tocando há anos na orquestra, mas que não tem nenhum tipo de contratação, é uma coisa totalmente irregular, que ganha como se fosse um trabalho avulso, né? Às vezes, gente que está há 20 anos tocando aí como um trabalho avulso. Que trabalho avulso é esse? Né, Eda? Você conhece bem essa história. Então, resumidamente, a história recente é essa daí. E foi por causa desse movimento que eu comecei a pesquisar a história dessa orquestra aqui. E foi dessa pesquisa que o grupo que eu participo com a Heloísa Valente, que veio na segunda passada, que é o Musimid, o Rafael, que é um outro colega aqui também de Santos que participa, que me falou, escuta, mas por que você não faz um trabalho dessa sua pesquisa? Isso rende um artigo. E aí eu falei, tem razão, não tinha pensado nisso, né? E comecei a estudar melhor, e aí apareceu um congresso em Havana, e foi o empurrão que eu precisava para poder terminar o artigo e ter um motivo para terminar, né? E enviar para esse congresso, para poder levar esse trabalho a Havana no Congresso de Musicologia, que foi o 11º colóquio internacional de musicologia da Casa de las Américas, né? Que foi agora, no comecinho de março. Motivo de eu ter ido e que muita gente que frequenta a Associação José Martí sabe, as pessoas foram lá no evento para apoiar essa minha viagem, né? Compraram as rifas e tudo mais, né? Então, é uma coisa que agora também estou dando um retorno de como é que foi esse trabalho lá, como é que foi a saída lá, como é que isso tudo aconteceu. Então, isso de contas, né, Lina? De certa forma. Na verdade, muita gente queria saber e perguntaram, mas só que eu cheguei e já começou a quarentena, então não deu nem tempo de conversar com as pessoas, né? E contar alguma coisa. Verdade. E aí eu levei esse trabalho lá para esse congresso, esse colóquio, que é um colóquio que participa gente do mundo todo, mas o foco são as pesquisas musicológicas da América, né? Tem essa questão da solidariedade cubana, de pensar a América como um todo, né? O internacionalismo cubano, em função disso que trabalha a Casa de las Américas, né? Então, você tem o tradicional prêmio de literatura lá da Casa de las Américas, que todo ano premia algum escritor latino-americano, enfim, esse é o foco lá, né? É uma visão artística com esse viés internacionalista. E é um lugar muito bonito, muito rico, você tem as diversas linguagens artísticas, né, dentro do espaço da Casa de las Américas,
E esse congresso de musicologia foi um congresso assim, bem diferente de todos que eu já tinha participado até então. Mas, enfim, voltando ao assunto da orquestra, essa pesquisa que eu fui levar lá foi justamente contando essa história sobre como eu descobri que a orquestra, que a gente comemora agora 25 anos, oficialmente, esse ano, é que a gente parou tudo agora por conta dessa situação do vírus, da quarentena, mas a ideia inicial era esse ano, passar o ano todo comemorando os 25 anos da orquestra. E, na verdade, com essa pesquisa, esse estudo, eu descobri que a orquestra deveria comemorar agora 70 anos, e não 25. Porque essa orquestra foi oficializada, vamos dizer assim, como um corpo estável da Prefeitura, da Secretaria de Cultura de Santos, há 25 anos. Mas, de fato, a orquestra existe há 70 anos, porque ela foi criada por músicos da cidade. E foram esses músicos que passaram décadas lutando para essa orquestra continuar. Ela teve várias interrupções, né, nesses 70 anos, porque sempre por questão financeira, não tinha dinheiro, né, os músicos tocavam como dava, às vezes nem 2 mariolas não ganhavam, né, como fala a música, e só gastavam para tocar. Enfim, teve várias tentativas de conseguir patrocínios, financiamentos para a orquestra funcionar, mas tudo era sempre muito curto e muito difícil, e os músicos passaram décadas lutando para essa orquestra existir em Santos, né? Foram mudando os músicos, né? Aparecendo outras gerações, e continuou a luta para que essa orquestra continuasse. E aí, lendo essa história, eu descobri que nada mais estava acontecendo no momento atual do que uma continuação de uma luta que já existia há 70 anos, que era essa luta que a gente está fazendo agora, que é feita pelos músicos para essa orquestra continuar existindo e funcionando em Santos, né? Então, a gente começou uma luta aí pelo trabalho, sem nem saber que isso, na verdade, era uma coisa histórica aqui, que já existia esse movimento há muitos anos. O que aconteceu foi que, na época do governo do Davi Capistrano, ele atendeu a essa demanda de décadas dos músicos, né? E ele criou a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, a partir daquele momento, mantida pela Prefeitura de Santos, né? Aí, sobre isso, esse momento, você pode contar melhor do que eu, né, Eda? Na verdade, foi um desejo que é até uma coisa engraçada, porque, na época, eu não entendia muito bem o porquê que o então prefeito Davi Capistrano insistia em fazer uma orquestra sinfônica municipal de Santos, porque existia uma pressão muito forte, inclusive do governo do estado, que essa orquestra fosse metropolitana, né? Isso seria... E aí vem todo o discurso da sedução do dinheiro, o estado ajudaria a bancar, os outros municípios também, não ficaria só um peso ou uma despesa para a cidade de Santos. E o Davi, não, eu quero a Sinfônica da cidade. E o Davi era danado, quando ele punha uma coisa na cabeça, ninguém dissuadia. No dinheiro no mundo ia fazer ele mudar de ideia. Então, depois, conversando com a Lina, isso eu não sabia na época também, eu entendi que, na verdade, o Davi, ele quis cumprir o desejo que já vinha sido
demonstrado há muito tempo atrás por músicos da região, né? Então, ele entendia que essa orquestra, na verdade, tinha que ser de Santos, porque ela seria fruto de um trabalho e de um movimento dos músicos da cidade, né? E aí eu lembro, porque eu de pequenininha, eu ia também, né? Então eu vi essa orquestra que durante um tempo foi filarmônica, depois ela passou a ser nada, os músicos que se bancavam, pagavam para ir trabalhar. Depois ela passou a ser gerenciada pelo Musa, e o Centro de Expansão Cultural da Dona Aurinha Boto também ajudou durante um tempo, mas sempre tudo muito pontual, né? E eu estou levantando tudo isso porque isso vai trazer a discussão que a gente quer levantar na noite de hoje. Então, realmente, o Davi, eu entrei logo depois, eu entrei em 96, e os concursos tinham sido em 95, 96, ainda peguei o concurso que aconteceu, e eu entrei em 96, e eu lembro que a gente conversava muito com o Davi. Eu peguei muito pouco tempo, porque nisso eu entrei em agosto, em outubro foram as eleições, e aí deu a vitória para o Beto Mansur, né? Mas ainda tive um bom convívio com o Davi, que foi muito gratificante, a gente aprendia muito com ele. E o Davi, na verdade, quando a gente questionava essa questão da orquestra metropolitana, da não orquestra metropolitana, ele tinha uma visão de orquestra sinfônica para uma cidade como Santos como um projeto especial, como uma política de governo que não se fechava exclusivamente na questão artística, tanto que ele chamava a orquestra de projeto especial da orquestra sinfônica. Enfim, em cima disso é que eu fiz um levantamento que eu quero dividir com vocês, que é para a gente chegar ao ponto juntos aonde eu quero chegar. A orquestra, então, na verdade, a lei foi promulgada em 95, houveram 2 concursos, o primeiro concurso não preencheu todas as vagas, o segundo concurso se conseguiu preencher mais, mas ainda não foram preenchidas todas as vagas. Então, na verdade, precisava ser feito um outro concurso. De qualquer maneira, essa orquestra fez uma apresentação, a primeira apresentação, ela começou a se apresentar em 95, que foi quando a gente já tinha alguns músicos contratados. Nesse ano, ela fez 5 apresentações. Quer dizer, olha como é rápido o resultado quando você tem um bom projeto e um projeto que é apoiado como política pública de Estado. Então, ela fez esses 5 concertos, onde, no mês de outubro, ela fez um especial para o Dia das Crianças. Então, não foi tocada na Sinfonia de Beethoven e as crianças foram. Não. Foi feito um concerto com um repertório específico para crianças. Em 96, de 5 apresentações, a orquestra pulou para 11 concertos. E aí se começou a entender que a necessidade de levar essa orquestra para o povo, ela não era uma orquestra, não justificava ter uma orquestra para ficar fechada dentro de um teatro. Um teatro onde a nossa população como um todo não tinha se apropriado. Então, na verdade, era uma orquestra que estava para beneficiar, para divertir, para dar lazer às elites, né? A elite santista. Então, se começou com um projeto que passou a ser chamado Concertos Populares.
esses concertos populares, a orquestra ia para os bairros e territórios da cidade, onde ela coubesse. Então, dentro de pátio de escola, dentro de igreja, porque precisava ser um lugar mais amplo, que comportasse músicos mais o público. E em 96 foram feitos 6 concertos populares. Em 97, mudança de governo. Beto Mansur. Foram feitos 12 concertos dentro de teatro e 7 populares. Então, já aumentou tanto os populares como os concertos dentro do teatro, considerando que entre esses concertos no teatro foi feito, que há muito tempo não se encenava, a antiga Orquestra Sinfônica, sob a regência do Bruno Rochella, chegou a fazer temporadas. Santos voltou a apresentar uma ópera, que foi As Bodas de Fígaro, uma ópera bem popular, com tudo que tinha direito, cenário, figurino, cantores contratados de fora. E isso há muito, quase que existia uma geração que nunca tinha visto. Porque quando eu vi, eu era pequenininha, né? Então, eu acredito que teve um hiato aí de uma geração que nunca tinha visto. Essa ópera foi bancada pelo poder público, foi bancada na íntegra pela prefeitura, porque em 97, como eu falei para vocês, ainda faltavam músicos. E a partir do governo do Beto Mansur, a gente entra nessa política cada vez mais liberal, cada vez mais de privatizações, e era uma questão de honra, como isso voltou à tona e é ainda hoje, não fazer concurso. Concurso gera funcionário público que gera, vagabundo que gera, gasto para o Estado que não traz nada em troca. Então, não, porque não vou fazer concurso, não vou fazer concurso. E a orquestra, com a ópera montada, porque nessas alturas do campeonato já estava tudo ensaiado, e já tinha saído várias divulgações. Enfim, uma semana antes da estreia, saiu uma contratação para todos os músicos que estavam faltando, sob a ameaça que, se não saísse até uma semana antes, que era o tempo mínimo para se conseguir ensaiar esses músicos que iriam entrar, o maestro iria no jornal e cancelaria e diria o motivo do porquê estava cancelando. Nessa época, a orquestra era uma novidade, estava bombando, todo mundo falando, comentando, para alguns a questão do status, uau, Santos tem uma orquestra, e, enfim, todos os sentimentos entraram aí, e realmente a população de Santos abraçou a orquestra. Então, o Beto Mansur não teve jeito, ele, pela sua boa imagem política, ele contratou. Só que o que aconteceu, eu não vou entrar nesses detalhes, porque são detalhes administrativos públicos e vai ficar chato, mas ele acabou contratando não por concurso, numa forma de lei que existia, onde esses trabalhadores poderiam ficar 2 anos, e depois de 2 anos, ele mesmo conseguiu prorrogar por mais 2 anos, que é a tal da lei de emergência. E, então, na verdade, a orquestra deu uma respirada de uma forma ou de outra, porque ela tinha mais ou menos o seu número. Nós chegamos, nesse período, a ter a orquestra completa, conforme determinada por lei, 40 músicos. Só que muitos músicos nessa situação dá 650. Então, nós sabíamos que 4 anos depois não ia ter mais orquestra. Então, esse tipo de instabilidade, num grupo onde ele cresce à medida em que ele está junto, em que ele se desenvolve, é um prejuízo tremendo. Mas, de qualquer forma, em 98, foram 9 concertos e 17 populares,
Por que os 17 populares? Porque nós começamos a perceber que a orquestra tocava, como vocês veem, por exemplo, 9 concertos, praticamente um mês e meio, ia para o teatro. Mas o público era sempre o mesmo. Né? O público era sempre o mesmo, inclusive, de que quando eu ia com meu pai para assistir a antiga orquestra, encontrávamos as mesmas pessoas. Gente, tem alguma coisa errada, cadê a nova geração, cadê o novo público? Bem, e aí a gente começou a perceber isso, que o teatro era um fator impeditivo para as pessoas irem. E os concertos eram gratuitos. Então, não era uma questão de gratuidade. Era uma questão do quanto a sociedade se apropria ou se sente em condições de se apropriar das políticas e dos equipamentos culturais que são delas. Não é meu, não é da madame, é de todos nós. Né? Então, a gente começou a trabalhar muito em cima disso. Então, nós íamos para os territórios, íamos para os bairros, e lá era difícil, conquistar o público era muito difícil, a gente ficava na porta, convidando as pessoas para entrarem, porque elas olhavam, achavam que ia ter um casamento, e que elas não estavam arrumadas para entrar, e a gente conversava que não, que aquilo era para elas, que não era casamento nenhum, enfim. E o maestro também conversava e convidava as pessoas para irem ao teatro. Convidava de uma forma muito carinhosa, muito especial, inclusive explicando que aquilo era deles, que a orquestra tocava para eles, né? E que nós teríamos prazer em recebê-los no teatro. Isso realmente começou a acontecer. Então, realmente, nós chegamos a ter teatro lotadíssimo, com todos os segmentos sociais juntos. O Teatro Municipal, além de tudo, ele tem uma vantagem, que ele não tem frisa camarote, ele é uma grande plateia. Então, todos estavam juntos para assistir algo que era de todos. Bem, em 2000, a gente conseguiu, a partir da orquestra, adequar uma lei, a lei do Quarteto Martins Fontes, que já existia da época das outras orquestras também, só que era com 4 músicos contratados que vinham de fora. E nós conseguimos, os procuradores nos ajudaram muito, nos mostraram caminhos, e nós conseguimos adequar essa lei para que essa orquestra fosse parte integrante da orquestra sinfônica, e o quarteto composto por músicos da orquestra sinfônica. A ideia era isso ser o embrião de vários outros grupos que saíssem da orquestra também. Não rolou. Mas o quarteto a gente conseguiu, porque já tinha lei. E aí, em 2002, começou a preocupação, já tínhamos concertos populares, já tinha bastante coisa, e nós começamos com o projeto do Remi, que é um projeto específico para crianças, onde as escolas iam para o Teatro Municipal assistir uma apresentação especialmente feita e composta para as crianças. Esse projeto chegou a ter 3.000 crianças na lista de espera. O que aconteceu? Nós não tínhamos mais pernas, e então foi criado o Fasolá, aonde o Quarteto Martins Fontes ia nas escolas, meio para complementar as escolas que não conseguiam vaga, o quarteto ia, enfim. Por que eu estou falando tudo isso? Para levantar que, para além da questão artística, da questão cultural, que todo mundo gosta, que é muito gostoso, todo mundo usufrui o tempo todo alguma forma de produção artística. Uma orquestra sinfônica, ela pode ter uma questão social. Então, é aí que entra
a grande diferença e que era a intenção e o motivo do Davi, porque eu quero a Orquestra Sinfônica de Santos, porque eu quero a Orquestra Sinfônica de Santos, porque, na verdade, ele entendia a orquestra como estratégia de inclusão social. Só que, para isso, você tem que ter, isso tem que ser uma política abraçada pelo Estado. Uma filarmônica que é patrocinada por empresas jamais vai fazer isso. Né? Uma associação de amigos não vai fazer isso, não tem fôlego para isso. E eu quis colocar essas coisas, os grupos, que vocês veem o movimento que um único grupo vai criando, né? Dentro do seu ambiente coletivo, dentro do seu local. Bem, então, o que mais eu queria chamar a atenção é exatamente essa questão, né? Hoje, quando a gente fala, por que a gente não faz os projetos incentivados, a Lei Rouanet, o PROAC, tudo isso é dinheiro público. É o governo que está abrindo mão de impostos. Então, não existe possibilidade de se desenvolver um projeto dessa grandeza se ele não tiver encampado e sob a responsabilidade do Estado. Né? Porque isso é muito diferente. Agora, eu estava fazendo um levantamento, a gente tem no Brasil mais ou menos 64 grupos sinfônicos, considerando grupos de câmara, banda sinfônica, filarmônicos, a gente só tem 11. E esses 11 são grupos pequenos e que estão geralmente acoplados a universidades, fazem parte de universidades, e aí os amigos montam uma associação de amigos. Você vê um número muito pequeno para se criar um movimento social através da cultura. E aí eu trago a lembrança da Venezuela, que é o país que tem, da América do Sul, que tem o maior número de orquestras jovens, sinfônicas, juvenis e infantis, com 220 orquestras, mais de 1 bilhão de jovens dentro desses grupos, a partir de um método chamado El Sistema, e que trabalha em cima da questão da música como fator de inclusão social. Só quero lembrar o que são as diferenças de olhares. Esse El Sistema, ele não começou na época do Hugo Chávez, ele começou na época do seu antecessor, que foi inclusive caçado. Mas o Hugo Chávez entendeu a importância, não teve aquela vaidade de, porque foi o outro, então eu destruo e começo. Não, a orquestra teve, que estava ainda no seu início, teve um grande apoio do Hugo Chávez. Ele nomeou um maestro que hoje está, inclusive, como titular na Orquestra de Chicago, se não me engano, que é o Dudamel, que foi, inclusive, produto desse trabalho. Então, vocês vejam como a coisa pode crescer e pode se multiplicar. Agora, dentro de um sistema capitalista, onde o bem social não é ganho, a única coisa que é ganho é o dinheiro, a gente só vai conseguir garantir algumas coisas através de mobilização da sociedade civil. É a sociedade civil, como os músicos brigaram lá atrás, e outras questões, isso a gente abrange para todas as categorias. Só quando essa sociedade civil se entender como trabalhadora, como cidadãos com direito de ter acesso à cultura e se organizarem como classe, só assim nós vamos conseguir, dentro deste sistema,
ter uma política pública. Então, na verdade, o que eu quero colocar é que toda essa discussão da cultura, da gestão cultural, ela está no epicentro da discussão da luta de classes. É isso. Então, agora eu passo para a Lina, que vai nos mostrar o outro lado da moeda, né? O que é a gente ter a gestão cultural num Estado socialista, numa economia planificada, com todo um outro olhar. É contigo, Lina. Nós temos o comentário aí da Heloísa, que eu mostrei, falando do seu pai. Ai, é verdade. O pai dela fez parte de todo esse movimento. Não foi? Eu lembro bem, a gente era super jovem. Que legal, prazer, Heloísa. E tem uma pergunta aqui da Eliana, perguntando como é que a gente vê essa condição da música no Brasil e em Cuba, se há um paralelo. Eu acho que é isso que a gente vai falar agora, né? Mostrando é a nossa conclusão, Eliana. Na verdade, essa é a ideia central aqui, né? De pegar o assunto da orquestra e mostrar o outro lado da abordagem da cultura em um país como Cuba, né? Que não tem essa concepção neoliberalismo, mas uma concepção socialista, né, de cultura, e que faz toda a diferença em todas as artes, e não só na música. Então, isso tudo que você contou, né, mostra aqui para a gente que existia todo um projeto inicial da orquestra aqui, quando ela foi tornada um corpo estável da Secult, de fazer um trabalho para a cidade, para a população, né? Então, eu tenho lembrança dessa época, que a gente tocava pela cidade toda, e essa foi uma das reivindicações dos músicos agora, nessa última crise, que a orquestra voltasse a tocar para a cidade, porque a gente não tocava mais, a gente queria voltar a tocar por aí, né? Um pouco a gente conseguiu depois disso daí, mas ainda é muito pouco. O projeto inicial previa, inclusive, escola de música. Exatamente. Tudo foi interrompido porque o governo do Davi Capistrano, que foi um governo do PT, foi o último governo que a gente teve aqui com esse pensamento de esquerda, que tem essa visão da cultura como alguma coisa que faz parte, como que dos direitos de todo cidadão, de direitos humanos até, que todo mundo tem que ter acesso à cultura, é um direito que você tem, né? Então, é pensada para toda a sociedade, né? Então, aconteceu o quê? Depois dele, entraram só prefeitos de uma visão totalmente oposta à dele, e que, na verdade, não deram bola para a área da cultura e muito menos para a orquestra, né? Então, a visão sobre a cultura mudou e não deram mais pelota para continuar o trabalho que tinha começado ali em nenhum aspecto da cultura, na verdade. A orquestra foi só mais um. Né? Então, todo esse trabalho da área cultural que estava sendo construído ali, naqueles anos, foi destruído, na verdade. Né? E o pouco que ficou foi sendo sucateado, como é o caso da Orquestra Sinfônica. Né? Então, é isso que faz toda a diferença, que é isso que você contou sobre a Venezuela, que depois que mudou o governo, o projeto das orquestras continuou, porque aquilo era uma coisa importante, né? Mas é uma questão da visão de cultura que o governo tenha. E aqui, nem vou mais comentar sobre os governos que vieram aqui depois do Capistrano. Todo mundo já sabe. Enfim, a gente tem que continuar lutando para a orquestra não fechar. Agora, esse trabalho que eu fui levar para o Congresso de Musicologia em Havana me permitiu ver como é que é a cultura lá, como é que é o tratamento que recebe
a música, como é que se faz um congresso de musicologia lá. E foi uma coisa muito impactante para mim, porque eu já participei de inúmeros congressos, aqui no Brasil, em outros países, mas esse de Cuba foi muito diferente de tudo que eu já tinha visto. E eu fui a esse congresso porque eu não sei se as pessoas sabem que eu também tenho essa carreira acadêmica aí, né? Atualmente eu sou professora na Unimes, então eu fui por esse outro lado profissional meu aí, levar esse trabalho de musicologia. E chegando lá, já fiquei impressionada com a estrutura do congresso em si, que era feita de uma forma que todos os dias, primeiro que o congresso é longo para os padrões daqui, eram 5 dias de congresso, o dia todo. E à noite, cada dia, quando terminavam os trabalhos do dia, a gente tinha uma apresentação musical. Mas uma apresentação musical nada acadêmica. Uma apresentação musical como qualquer apresentação de música que você abre para o público, né? Então, fosse de música de concerto ou de música popular, não importava, né? As apresentações eram abertas ao público, eram divulgadas e vinham pessoas de fora para assistir, tudo de graça, e cada dia um tipo de música diferente, uma coisa diferente, e eram coisas maravilhosas. No primeiro dia, a gente teve uma apresentação de uma orquestra de câmara, de jovens, e que eu fiquei muito impressionada com a qualidade musical daqueles jovens tocando ali, e um repertório incomum, que isso já mostra esse espírito internacionalista da Casa das Américas e de Cuba, que o repertório foi todo construído com compositores das Américas, não teve uma música europeia, coisa que eu acho que eu nunca, na minha carreira aqui, toquei um concerto que não tivesse música europeia. Não me lembro. Só talvez do Festival Música Nova. Talvez. E, normalmente, os concertos aqui são todos centrados na música europeia, a gente pouco toca música brasileira. Isso eu não estou falando de Santos, estou falando do Brasil inteiro. E nunca vi um programa desse, só com compositores americanos, desde Gershwin até Rinastera, Villa-Lobos, né? Foi uma coisa sensacional aquilo. Eu fiquei muito impressionada, e uma qualidade musical sensacional também, maravilhosa, músicos jovens e de alto nível. Isso foi um primeiro dia. Nos outros dias, a gente teve apresentações de música popular, a gente teve música tradicional de Havana, teve um outro dia que teve música de concerto também, mas eram canções cubanas de salão do século XIX, uma coisa maravilhosa, que não vou ouvir nunca mais aqui, com toda certeza. E, enfim, no último dia foi um grupo de sucesso de música cubana, que toca na noite cubana, e o congresso terminou com todo mundo dançando, aquele monte de professor, de musicólogo, pesquisador, todo mundo dançando, e foi uma maravilha aquilo, uma felicidade, né? A música é presente na vida dos cubanos, isso que eu vi de uma maneira muito forte, a arte em geral, a cultura, né? Como um todo. E outra coisa que me impressionou muito foi essa história do congresso estar acontecendo, e todas as noites, no noticiário, na TV, passava sobre o congresso, o que tinha acontecido naquele dia no congresso. Eu fiquei muito impressionada com isso. Para mim foi um choque. E eu falava para as pessoas, os cubanos que eu encontrava, que eu conversava, que eu estava lá por causa desse congresso, e eles ficavam, né, me tratavam com o maior respeito por causa disso, comentavam sobre o congresso, e eu fiquei muito chocada. Porque aqui, se acontece um congresso de musicologia, né, todo ano a gente tem a Ampon, ninguém toma conhecimento, ninguém nem sabe que isso existe.
Imagina, é como se passasse no Jornal Nacional todas as noites em que tem o Congresso e todo mundo ficasse sabendo, a população ficasse sabendo. É uma coisa inimaginável para o Brasil, uma coisa dessa, né? Então, já aí mostra o abismo que existe entre o lugar da cultura aqui e lá. E quando eu falava dessa crise toda de cultura, quando eu falei sobre o meu trabalho lá, expus o meu trabalho, os cubanos ficavam chocados com esse descaso com a cultura aqui, porque para eles isso é uma coisa difícil de entender, é impensável. A cultura, para eles, é algo que está em primeiro plano, né? Ministério da Cultura eles têm, a gente não tem. E ministro da Cultura lá é um cargo dos mais respeitados, né? Uma das figuras centrais do quadro do governo, ser ministro da Cultura. Aqui, nem ministério a gente tem mais, e ainda tem uma secretária aí que é abaixo da crítica, eu não vou falar disso. Não vou falar. E é uma coisa abaixo da crítica. E nas prefeituras e nos estados, a conversinha sempre que se ouve é que o lugar da cultura, você dá para qualquer um aí, que tanto faz a cultura, né? Não importa, não tem importância, né, esse lugar. Não vai fazer muita coisa, é sempre um lugar que tem uma verba menor do que as outras secretarias, enfim. Faz uma a diferença abismal entre o tratamento de cultura aqui e lá. Isso se aplica à música também. Fala, Eda. Não, aqui faz uma festinha de vez em quando. A cultura é para fazer festinha. Faz um evento ali, tá bom. Tá tudo certo. Enfim, e aí eu fiquei muito impressionada e eu vi o outro lado e que me fez ficar mais triste ainda com essa situação que a gente vive aqui. Porque aí eu vi como é possível um outro tratamento à cultura, né? Como é você viver em um lugar, em um país que, apesar de pobre, tem uma população e um governo que valoriza a cultura, que valorizam a cultura. Né? Então, faz toda a diferença. E as pessoas participam da vida cultural. Não é uma coisa para poucos. Né? A arte é para todos os cidadãos mesmo. Né? Você tem os espetáculos e faz fila na frente dos teatros quando abre a venda de ingresso. E não é nada assim excepcional, coisa de lá mesmo. E cinema também. Você tem fila na rua para entrar no cinema. Uma coisa impressionante que eu não vejo aqui. Aqui você só vê essas filas monstruosas se for um popstar aí internacional do rock aí, né? Um astro do rock que vem fazer um show aqui, que é uma vez só na vida, e o povo fica lá, faz fila, mas é uma coisa totalmente excepcional, e não era isso que eu estava vendo ali, eu estava vendo espetáculos regulares dos teatros de lá, né? De cinema, do cinema do dia a dia, né? E já tem filas, e as pessoas vão e se interessam, e os ingressos esgotam. Então, isso foi uma coisa muito chocante para mim, né? Que me fez pensar muito nessa situação daqui. Agora, eu queria contar um pouco sobre essa vida cultural que eu vi lá em Havana, dos lugares de cultura. Fora a Casa das Américas, que eu vi, que é um lugar muito bonito e que já é antigo, tradicional, né? Eu vou mostrar aqui se eu conseguir aqui, uma foto da Casa das Américas que mostra que ela foi um lugar que foi criado ainda em 1959 pela Aide Santa Maria, ou seja, isso foi logo depois da Revolução, né, da vitória da Revolução, e
e a Aide Santa Maria que concebeu essa Casa de las Américas e dirigiu até o fim da vida dela, né? Esse aí é o site da Casa de las Américas, que eu recomendo a todo mundo que quiser saber um pouco mais da Casa de las Américas, que é um lugar lindíssimo, cheio de obra de arte. Ela não é só de música, né? Você tem vários espaços lá, artísticos, para artes plásticas, para literatura, para música, enfim, é um lugar riquíssimo. Tem o prêmio de musicologia, isso aí é a biblioteca da Casa de las Américas, que foi onde eu apresentei o meu trabalho lá, né? Foi uma das salas usadas pelo Congresso. E, enfim, é um lugar muito bonito e que mostra essa preocupação dos cubanos com o internacionalismo, né, latino-americano, em todas as linguagens artísticas. E outro lugar muito impressionante, que eu também conheci pelo Congresso, que uma das apresentações foi feita lá, uma das apresentações, então, quando acabaram as falas do dia na Casa de las Américas, eles nos levaram todos a um outro local para ver um documentário e depois conhecer o espaço, né, ver apresentações e tudo mais, que é a FAC, Fábrica de Arte Cubano. E é um lugar de arte mais lindo que eu já vi na minha vida. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, tanto que eu voltei lá. Se eu tivesse ficado mais dias lá, eu iria mais vezes lá nesse lugar. Tão incrível que é. E é um espaço que era uma antiga fábrica de azeite e que foi reformada e transformada nesse espaço de arte. E é um lugar que é feito voltado para a comunidade mesmo, né? Então, deixa eu mostrar um pouco aí. Esse lugar lindo é esse galpão, que é a Fábrica de Arte Cubana. E lá dentro a gente tem vários ambientes as diversas linguagens artísticas que interagem ali dentro, né? Então, a gente não tem só música, mas tem também cinema, tem dança, tem teatro, tem as artes plásticas, moda, design gráfico, arquitetura, tudo no mesmo espaço. E é um espaço voltado para os artistas novos e para a arte contemporânea. E esse espaço é pensado como um lugar que é subvencionado pelo governo, né? E o que é produzido lá dentro de arte e dos restaurantes e bares que existem lá dentro fica para os artistas. É uma renda para os artistas continuarem trabalhando. E essa renda é dividida entre eles. Então, não é eu vendi aqui o meu bar X essa noite, então eu ganhei X. Não, isso tudo é no coletivo. O que se vende numa noite, por exemplo, em todos os bares do espaço, é dividido entre todos, né? Então, funciona quase como um coletivo de arte, né? Que as pessoas trabalham em conjunto e o ganho é dividido e o espaço também. E o governo mantém esse lugar, é claro, né? Só o ingresso que a gente paga para entrar é que é para o governo, todo o resto é para os artistas. E você tem vários ambientes de música, de exposições de pintura, de exposições de fotografia. Eu vi shows maravilhosos nesse lugar. Eu vi, inclusive, uma apresentação que foi do Congresso mesmo, né? Que era uma apresentação de música contemporânea, de flauta e piano, e que o pessoal até mexeu comigo aí depois, porque eu postei na época, né? Porque era aberto ao público, estava bem cheio aquilo.
E estava assistindo lá a apresentação, inclusive o Ben Affleck, né, o ator americano. E eu fui lá tirar uma foto com ele. E o pessoal ficou me debochando depois. Onde que eu estava? Que eu encontrei um ator de Hollywood, né? Estava no lugar mais incrível de arte que eu já vi na minha vida, que é essa fábrica de arte cubana. E ele não é bobo nem nada, sabe que é bom, e estava lá também aproveitando daquele espaço maravilhoso. Enfim, outra coisa que me chamou muita atenção foi essa questão da arte afro-cubana, e como isso está misturado na cidade e na vida da cidade. Eu queria mostrar um pouco aqui, vamos ver se eu vou conseguir. E o concerto de música contemporânea, né, de flauta e piano, nessa fábrica de arte cubana, um dos espaços lá que tem as apresentações. Você vê arte no meio da cidade, o tempo todo, você anda e os espaços são cheios de arte, em todo lugar que a gente anda, né? Então, é uma coisa muito impressionante. Isso aí tudo é lá na Fábrica de Arte Cubana, né? Isso aí tudo é nesse espaço da Fábrica de Arte Cubana, e a apresentação de flauta e piano, né? Uma apresentação de música contemporânea, nesse lugar maravilhoso aí, tudo lá no comidas e bebidas, os bares, outro ambiente de música que a gente tinha lá, né? Então, muita coisa bacana para a gente ver nesse lugar aí. Outra coisa que eu quero mostrar é um pedaço dessas obras de artes que a gente tem lá. Deixa eu colocar de novo. Aí, a espaço da Fábrica de Arte Cubana. Esse é um ambiente, ó, tem um bar e um ambiente todo cheio de obras de arte, né? Muito bacana esse lugar. Aí é um final do Congresso da Casa das Américas, com o povo todo dançando, e também tudo cheio de coisas artísticas. Aqui é dentro da Fábrica de Arte Cubana também, né? Então, você tem quadros, né? Por onde você anda, em tudo que é corredor, esculturas, é arte do lado de dentro, de fora, em todo lugar que a gente anda por lá, né? Uma coisa muito linda mesmo. Outra obra de arte que a gente tem muito impressionante é essa do salão principal lá da Casa das Américas, que também é uma coisa deslumbrante do tanto de obras de arte que você vê pelas paredes de lá. Isso foi uma das apresentações que teve lá com o seteto habaneiro, com música tradicional. Tentando. E pelas ruas mesmo, que a gente anda e vai vendo obras de arte o tempo todo, em todo lugar, uma coisa muito impressionante. É uma riqueza, é uma valorização da cultura que não tem paralelo com o que a gente vê aqui, né? Deixa eu tentar mostrar mais alguma aqui. Aí um programa de músicas
das Américas todas, que teve do concerto que eu falei. Aqui também as obras de arte da Casa de las Américas, que são muitas pelas paredes todas lá, né? Sempre valorizando essa cultura latino-americana o tempo todo. Tem uma coleção de artistas latino-americanos, né? Não só cubanos, mas de toda a Latinoamérica, muitos brasileiros, inclusive. Uma frase do Galeano, que foi um dos escritores que ganhou o prêmio de literatura da Casa de las Américas, né, há um tempo atrás. Aí já a imagem do Congresso, que aí já não interessa para a gente. Enfim, uma coisa deslumbrante, para falar a verdade. E eu fiquei muito feliz de conhecer, muito impressionada, mas, ao mesmo tempo, me entristeceu muito ver a diferença abismal de o que a gente tem aqui e o que a gente vê lá. Eu queria mostrar um pouquinho dessa arte que a gente vê pela rua e dessa questão da arte afro-cubana. Eu fui a um local lá chamado Callejón de Hamel, que é uma espécie de um beco, né? Que é todo decorado com arte afro-cubana e que, aos domingos, na hora do almoço, tem uma apresentação musical, né? De dança e música afro-cubana. Uma coisa lindíssima e que junta a gente lá. E eu fiquei encantada com aquilo, e esse vídeo que eu mostrei no começo aí, inclusive, foi um vídeo de um momento em que um desses dançarinos depois fez uma rumba improvisada lá com a gente, na hora que eu fui comer lá, né? Tive a sorte dos artistas irem lá onde eu estava, e eu acabei conversando com eles, e acabei ganhando uma sessão de rumba particular ali com os artistas afro-cubanos, né? Uma coisa lindíssima. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar essa imagem aqui agora, para a gente já ir preparando para terminar aqui. Aqui é um exemplo de arte que você tem andando pela rua, né? Você está andando pela rua em Cuba e você se depara com uma obra de arte dessa, né? Em um lugar qualquer, né? Esculturas, pinturas, o tempo todo você vê, né? Aí uma escultura do José Martí, que é uma coisa que você encontra o tempo todo, né? Obras de arte que você encontra em toda parte em Havana, andando por Havana, aí uma pintura na parede, uma coisa de rua. Eu queria, por último, mostrar um trechinho desse lugar da arte afro-cubana aí e da apresentação que eu vi lá. Enfim, acho que eu respondi um pouco da pergunta da Eliana, né? Da diferença abismal que existe entre a música aqui e a música lá, né? Você vê a música como sendo alguma coisa que é parte da vida das pessoas, não só a música, mas a cultura cubana, né? E
e o valor que as pessoas dão a isso também. Isso aí foi uma outra apresentação que fez parte do congresso, num salão chamado Sala Cervantes, né? Que foi onde a gente teve as músicas tradicionais havaneiras. Era isso que eu queria mostrar aí, um pouco sobre essa cultura cubana, lindíssima, que a gente vê pela rua, e essa diferença abismal de tratamento da cultura, de entendimento da cultura, que a gente vê entre o que acontece lá em Cuba e o que a gente tem aqui, né? Aqui a gente tem que ficar brigando pelo óbvio, para que um corpo estável deixe de ser instável, como a Eliana colocou aí, né? Que se torne estável de fato, que consiga fazer um trabalho com a cidade. E lá você vê a cidade, as pessoas respirando cultura e o papel do Estado nisso, como é importante, como a gente precisa disso, né? Para você ter um acesso à cultura para toda a população de uma forma mais igual. Enfim, Cuba. A diferença abismal entre um governo que tem um pensamento na população, de fato, né? Um governo que é de fato do povo, e um governo como esse que a gente tem aqui, que dispensa comentários mais. Bom, acho que é isso. Você quer dar uma palavra final, Eida? Não, Lina, eu acho que ficou ótimo e a gente conseguiu mostrar bem as diferenças, né? E isso é importante para a gente futuramente fazer as nossas escolhas, porque é realmente só dessa forma que a gente, entendendo o porquê, o momento que está acontecendo, é que a gente pode realmente mudar e transformar uma sociedade. Sem dúvida. E dar para a cultura esse lugar que ela merece, de um direito de todo cidadão. Constitucional. Não à toa, Cuba, depois da Revolução, pôs a cultura logo em primeiro plano já, né? A ID Santa Maria já criou a Casa de las Américas logo depois da Revolução, né? A cultura sempre esteve no primeiro plano, já em seguida você teve esse trabalho de alfabetização em massa, enfim, não é uma coisa secundária, nem um pouco. É isso. Bom, obrigada, Eda, obrigada a quem Eu que agradeço. ouviu aí, participou, e até uma próxima. Coloquei aí o link da vaquinha e vou deixar lá no canal do YouTube os links dos lugares que eu comentei aí. Aliás, tem que falar o que todo mundo fala agora, né? Se inscrevam no nosso canal, que é novo. Verdade. É isso. Então, boa noite, Eda, boa noite a todos. Boa noite.